E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Olá, damas e cavalheiros, professor Eduardo Jorel aqui. Estamos no nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia. Lembre-se de deixar a sua contribuição através da chave Pix, que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda, tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos na nossa aula de número 20, agora a parte 3, o final da aula de número 20. Estamos tratando sobre o tema da criação de territórios federais na Amazônia. Se você perdeu as outras aulas, não tem problema, dá uma pausa nesse vídeo, volta lá nas aulas anteriores e você vai acompanhar o início do tema da criação dos territórios federais na Amazônia. Depois você volta aqui e continua, tá bom? Então vamos lá, aula de número 20, parte 3, o final, criação de territórios federais na Amazônia. E agora, damas e cavalheiros, vamos focar especificamente no território federal do Guaporé, que deu origem ao estado de Rondônia. Lembre-se que o nosso curso é História da Amazônia e também Rondônia. Então, nessa aula de número 3, sobre a criação dos territórios federais, nós vamos dar ênfase exclusivamente no território federal do Guaporé, porque foi a partir do território federal do Guaporé que posteriormente foi criado o estado de Rondônia. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa importante sobre o território federal do Guaporé é você lembrar a data de criação, 1943. Para ser mais preciso, no dia 13 de setembro de 1943, criação do território federal do Guaporé, tá bom? Está aparecendo na sua tela alguns aspectos gerais para a gente começar a estudar o território federal do Guaporé. Primeiro aspecto geral que é importante sobre este território. Acompanhe comigo. O território federal do Guaporé foi criado a partir do desmembramento de terras de dois estados. O território do Guaporé foi desmembrado a partir dos estados do Mato Grosso e do Amazonas. Pega a sua caneta marca-texto e sublinha essa parte porque ela é muito importante. O território federal do Guaporé foi criado a partir das terras dos estados do Mato Grosso e do Amazonas. Com um elemento adicional, informação importante, a maior parte das terras do território do Guaporé foi cedida pelo Mato Grosso. De novo, território do Guaporé, a maior parte do seu território foi cedido pelo Mato Grosso, algo aproximadamente de 90% do espaço físico do território federal do Guaporé antes pertencia ao estado do Mato Grosso, tá bom? E a menor parte do território foi cedida pelo estado do Amazonas. Então, esse é o primeiro aspecto geral sobre o território federal do Guaporé. A sua constituição física, espacial, ela veio dos estados do Mato Grosso e do Amazonas, a maior parte do Mato Grosso e a menor parte do estado do Amazonas. Segundo aspecto geral, está aparecendo na sua tela também, primeiro governador do território federal do Guaporé é uma personalidade importante da política regional em Rondônia, e naquela época chamava-se Território Federal do Guaporé. Então, anota o nome dele, é muito importante. Primeiro governador do Território Federal do Guaporé foi o coronel Aloísio Ferreira. De novo, primeiro governador do Território do Guaporé, o coronel Aloísio Ferreira. Coronel Aloísio Ferreira foi nomeado pelo presidente Getúlio Vargas. Lembre-se que todo governador de território federal não era eleito. Todo governador de território federal era nomeado, era escolhido
pelo presidente da República. Então, Aloysio Ferreira foi nomeado pelo presidente Getúlio Vargas, que foi o presidente que criou os territórios federais em 1943. Agora, um elemento adicional sobre o papel, a importância política de Aloysio Ferreira para a política regional. Olha aí o último item, acompanhe comigo. Aloysio Ferreira tinha grande influência política na região. Isso é muito importante. Era a personalidade mais importante da política regional. Por quê? Aloysio Ferreira, primeira coisa, fazia parte de um grupo político que apoiava o governo Vargas. Aloysio Ferreira fez parte do movimento tenentista, Aloysio Ferreira fez parte da revolta tenentista que aconteceu na Amazônia, lá em 1924. Então, Aloysio Ferreira e os tenentistas posteriormente apoiaram Getúlio Vargas quando Vargas virou presidente. Então, Aloysio Ferreira fazia parte do mesmo grupo político, o tenentismo, que apoiou Getúlio Vargas quando Vargas virou presidente. Esse é o primeiro ponto que você deve entender. Por que que Vargas escolheu o Aloysio Ferreira? Segundo ponto, Aloysio Ferreira era o administrador da ferrovia Madeira-Mamoré. Lembre-se que em 1937, a estrada de ferro Madeira-Mamoré foi nacionalizada pelo presidente Getúlio Vargas. E para administrar a ferrovia, Vargas escolheu Aloysio Ferreira. Então, o administrador da ferrovia, meu irmão, minha irmã, era o representante do poder do governo federal na região. Todo aquele que era administrador da ferrovia, na prática, representava o governo federal. Logo, como Aloysio Ferreira era o administrador da ferrovia, ele era o representante do poder federal na região, naturalmente Getúlio Vargas escolheu o próprio administrador da ferrovia para ser o governador do território. Era a longa manos do Estado, era o representante do poder estatal na região. Esses são os motivos pelos quais Getúlio Vargas nomeou Aloysio Ferreira. Não foi uma escolha aleatória, pelo contrário. Aloysio Ferreira já era uma pessoa importante, já simbolizava o poder político do Estado na região. Então, Vargas escolheu Aloysio Ferreira porque fazia parte do mesmo grupo político e porque era, na verdade, o administrador da ferrovia e era, na prática, o representante do Estado na região do Guaporé, tá bom? Agora vamos à organização político-administrativa do território federal do Guaporé. Isso é um tema importante também, o funcionamento da administração do território federal do Guaporé. Então acompanhe comigo. Na época da criação do território do Guaporé, a sua estrutura interna, o território do Guaporé, possuía 4 municípios. Atenção a isso. Na época da criação do território, 1943, quando o território federal do Guaporé foi criado, ele possuía 4 municípios. São eles. Olha aí o primeiro item. Porto Velho, a capital do território. Guajará-Mirim, o segundo município mais importante. Agora dê uma pausa e vamos analisar esses 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. Eram, respectivamente, os 2 municípios mais importantes do território federal do Guaporé e, não por coincidência, eram também ponto inicial e ponto final da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Olha lá que você estudou a construção da ferrovia Madeira-Mamoré nos vídeos anteriores. Porto Velho era o ponto inicial da ferrovia, Guajará-Mirim o ponto final da ferrovia. E, portanto, como Porto Velho e Guajará estavam diretamente relacionados à estrada de ferro Madeira-Mamoré, eram os municípios mais importantes também do território federal do Guaporé. E Porto Velho, a sua capital. Além de Porto Velho e Guajará, o território do Guaporé também era formado pelo município de Santo Antônio e também o município de Lábrea. Então, de novo, na época que ele foi criado, 1943, 4 municípios. Porto Velho, capital, Guajará-Mirim, segundo município mais importante, Santo Antônio do Rio Madeira e também o município de Lábrea. Por que digo que é na época da sua criação? Olha aí o segundo item. Porque em 1945, 2 anos depois, houve uma modificação da estrutura política do território, da administração interna do território. Acompanhe comigo, então. A partir de 1945, o território do Guaporé passou a contar com apenas 2 municípios. Então, veja, haviam 4 municípios quando ele foi criado. Mas 2 anos depois, houve uma modificação e passou a ter apenas 2 municípios.
Então passou a existir apenas Porto Velho, capital, continuou sendo a capital do território, e Guajará-Mirim. O que aconteceu então com os outros dois? Olha aí o último item que você vai entender comigo. O município de Lábrea veio do Amazonas e foi devolvido. Então, Lábrea foi devolvido ao estado do Amazonas. E o município de Santo Antônio foi extinto. As terras de Santo Antônio foi incorporada por Porto Velho. Então, essa modificação é importante. O território federal do Guaporé tinha 4 municípios quando foi criado. Mas 2 anos depois, em 1945, houve um reordenamento territorial e passou a existir apenas 2 municípios. Porto Velho, capital, e Guajará-Mirim. Lábrea voltou para o estado do Amazonas e Santo Antônio foi extinto. Tudo bem? Agora vamos entender a disputa política que passou a existir no território federal do Guaporé. Lembre-se que na aula anterior nós vimos que a Constituição de 1946 foi importante para alguns territórios. A Constituição de 46 extinguiu 2 territórios federais. Foi extinto o território federal de Ponta Porã e foi extinto o território federal do Iguaçu, pela Constituição de 1946. Essa mesma Constituição, a Constituição de 1946, passou a permitir a eleição de um deputado federal para cada território federal. Então, o território federal do Acre, o território federal do Guaporé, o território federal de Rio Branco, o território federal do Amapá, cada território federal passou a ter direito a eleger um deputado federal. E se cada território federal passou a ter direito a eleger um representante, naturalmente passou a existir disputas políticas para a escolha, para a eleição de um deputado federal. E isto aconteceu também no território federal do Guaporé. Surgiu uma disputa política, a disputa para a eleição do representante do território federal lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados. E a disputa política, meu irmão, minha irmã, no território do Guaporé, foi organizada em torno de 2 grupos. Eu quero que você pegue a sua caneta marca-texto e sublinhe isso, porque ela é muito importante. A disputa política que surgiu no território do Guaporé foi organizada em torno de 2 grupos políticos. São eles, olha aí, está aparecendo na sua tela. De um lado estava Aloísio Ferreira, lembra Aloísio Ferreira, primeiro governador do território. Então, formou-se um grupo político em torno de Aloísio Ferreira e os seus aliados. O grupo político de Aloísio Ferreira ficou conhecido pela expressão Cutubas. Os Cutubas, o grupo político vinculado a Aloísio Ferreira. Os Cutubas. Contra os Cutubas, os adversários de Aloísio Ferreira se reuniram em torno de uma outra personalidade, uma outra figura importante na política regional, sobrinho do Marechal Rondon, Joaquim Vicente Rondon, também um grande personagem importante da política regional. Joaquim Vicente Rondon reuniu o grupo que era adversário de Aloísio Ferreira. E o grupo político vinculado a Joaquim Vicente Rondon ficou conhecido como sendo os Peles Curtas. Então, essa passou a ser a disputa territorial, a disputa política nas eleições para a escolha dos deputados federais. Lembre-se, a cada eleição, o território federal passou a escolher um deputado federal. Então, sempre havia um embate entre Cutubas e Peles Curtas. Os aliados de Aloísio Ferreira contra os aliados de Joaquim Vicente Rondon. Havia uma certa alternância. Os Cutubas venceram 4 eleições. Os Pele Curta venceram 2 eleições. Mas, em todo caso, houve uma certa alternância entre Cutubas e Pele Curta. Essa disputa, damas e cavalheiros, ela era muito importante naquela época, porque, atenção agora, dica valiosa, o deputado federal eleito passou a ter grande influência política junto ao presidente da República, da seguinte maneira: o deputado federal indicava para o presidente da República quem deveria ser o governador do território. Lembre-se que o governador do território não era eleito. O governador do território era nomeado pelo presidente da República. Quem indicava o nome para o presidente da República era o deputado federal.
Por isso que o cargo de deputado federal passou a ser muito, mas muito importante. Havia uma disputa política ferrenha no território federal, porque o deputado federal eleito indicava o nome para o presidente da República e escolher o governador do território. Tudo bem? Então, essa passou a ser a disputa política dentro do território federal do Guaporé. Cutubas contra peles curtas, os partidários de Aloysio Ferreira contra os partidários de Joaquim Vicente Rondon. E chegamos então agora às consequências do território federal do Guaporé. Qual a sua relevância para a história regional, especialmente para a história de Rondônia? Olha aí o primeiro item. O território federal do Guaporé tem a sua importância política para Rondônia, porque o território do Guaporé foi a unidade político-administrativa que deu origem ao estado de Rondônia. Muito importante mesmo. O estado de Rondônia tem uma origem. E a gente considera que a origem ali, o germe, o embrião do estado de Rondônia foi a criação do território federal do Guaporé, tá bom? Isso é uma consequência muito, mas muito importante. Segundo elemento importante, em 1956, olha aí, está aparecendo na sua tela a data ali no item do meio. Em 1956, houve a mudança do nome do território. Em 1956, o território deixou de se chamar Território do Guaporé e passou a se chamar Território Federal de Rondônia, 1956. O presidente da República, Juscelino Kubitschek, alterou o nome do território federal. Deixou de ser Território Federal do Guaporé e passou a se chamar Território Federal de Rondônia, para homenagear o Marechal Rondon. Apenas para isso. Esta foi a finalidade, foi para isso que foi alterado o nome do território. Deixou de ser Guaporé, passou a ser Rondônia, para homenagear o Marechal Rondon, tá bom? Até que, em 1981, o território federal de Rondônia foi elevado à condição de Estado da Federação. Então, 1981 é a criação do Estado de Rondônia. Agora, atenção, cuidado. Nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, que a Constituição de 1988, lembra? Constituição Cidadã. Constituição de 88 teve importância para a Amazônia porque a Constituição de 88 elevou 2 territórios à condição de Estado. Vamos lembrar, o território federal do Amapá virou Estado e o território federal de Roraima virou Estado pela Constituição de 1988. Mas cuidado agora, o Estado de Rondônia não foi criado pela Constituição de 88. Muito cuidado com isso. O Estado de Rondônia é anterior à Constituição de 88. O Estado de Rondônia foi criado em 1981, durante o governo do presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, presidente Figueiredo, o último dos militares lá na época da ditadura militar, tá bom? Então, de maneira geral, são as consequências para o território federal do Guaporé e a sua relação com o estado de Rondônia. Damas e cavalheiros, chegamos ao final da nossa aula de número 20. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, se você puder, deixe uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí na sua tela. Chave Pix é o e-mail ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí na sua tela. Contribua com qualquer valor. Toda a quantia contribuinte sempre será muito bem-vinda. Agora, se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. Assim o YouTube vai entender que são vídeos que devem ser compartilhados, que devem ser disponibilizados para mais pessoas. Então, curtir e compartilhar também é uma excelente contribuição que você estará fazendo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, pessoal!